Nosso mundo ocidental, ele tem uma perspectiva de início, meio e fim. Aonde o que vale é o meio, o início já foi e o final é uma tragédia. O final é um apocalipse. E quando terminar, isto vai ser ruim. Anota isso daí, por favor. Quando terminar, isto vai ser ruim, porque o que importa é o meio. O processo de visão, de criação da cultura judaica, cristã, islâmica, é uma projeção linear do tempo, aonde depois do início vem o meio, depois do meio vem o fim e acabou, c'est fini. Ok? Psicologicamente, o problema disso é que a gente não sabe lidar com o fim de nada. Porque o fim é algo a ser rejeitado, algo a ser evitado, algo a ser vencido. Implicitamente, quando a gente tem uma versão da criação, uma ontologia, aonde o fim é Apocalipse, a gente implicitamente desenvolve uma psicologia de que é a morte, de que o Big Crush, ou do que você quiser chamar, ela tem uma conotação negativa. Pessoal do YouTube, isso daqui é um capítulo 3 já mais para frente. O nome desse tema é Srishti Vijnana, que é o processo da criação. Ok? Não só na cultura hindu, mas em muitas culturas orientais, o tempo ele é cíclico, ele é circular. Significa que de um fim, um novo início começa. De um inverno, uma nova primavera começa. Se você olhar o mundo da natureza, expandir isto para a existência, uma morte precede um outro nascimento. Nunca um nascimento existiu sem uma morte. Nunca uma morte deixou de dar espaço para um novo nascimento. Ok? Então, do ponto de vista psicoterapêutico, quando a gente passa a se relacionar com o tempo de uma forma cíclica, tudo na nossa vida são eras, tudo na nossa vida são épocas, tudo na nossa vida são tempos no espaço que está circulando. Logo, essa frase é importante, anota aí. Porque o processo ontológico da criação, dentro do mundo oriental, onde a cultura védica e etc. está inserido, é cíclico. O medo da morte é muito menos pertinente do que a proeminência que ele tem na visão ocidental. Na visão ocidental, é muito discutido que o medo da morte é um dos principais elementos, principais forças psicoterapêuticas que existem. Seja para o bom, seja para o ruim. Mas na cultura ocidental é meio que tido como óbvio, como uma coisa que não precisa ser comprovada, como um axioma, que o medo da morte é gigantesco. Isto só faz sentido numa visão de mundo, numa filosofia, aonde o tempo ele é finito, aonde depois do meio o fim acaba. Perceba que todo sistema filosófico vai embasar um conjunto de crenças que se deriva dessa raiz. Mas tal qual uma árvore, no geral a gente não enxerga, a não ser algumas exceções, as raízes de uma maneira evidente. O sistema filosófico, o conjunto de preceitos, de axiomas que embasa qualquer visão de mundo, muitas vezes está enterrado a um olhar comum. Se você não para observar aquilo, você passa direto pela árvore e não se questionou quantas
milhares de extensão, às vezes, aquelas raízes vão. Você sabe aquelas histórias daqueles cogumelos gigantescos? Que, tipo, então, é um estado inteiro nos Estados Unidos ou qualquer coisa que seja, que aquilo dali vai passando por debaixo da terra, passando por debaixo da terra. Tem uma teoria até que diz que tem todo um network pela raiz das árvores, que elas se comunicam muito mais por debaixo da terra do que pelas folhas, etc. Mas o que isso daqui tem de valor? O nosso sistema de crenças e o nosso sistema de psicologia que se embasa em cima desse sistema de crenças depende de um andar mais baixo, que é a discussão do como que o universo existe. Uma das perguntas importantes é como que ele foi criado. Outra das perguntas é por que ele foi criado. Outra das perguntas é, ele tem alguma finalidade, ele tem algum propósito? São perguntas da filosofia mais, digamos assim, pré-socrática, que a gente, quando começou com Sócrates, a gente meio que criou um modelão filosófico ocidental. E se Platão tem uma importância e Aristóteles tem outra, Sócrates tem a primazia ocidental de fundar, não de fundar, mas de ser um ponto fundamental do que se erigiu como cultura grego-romana e assim vai. E esta visão depende, no mundo grego isso ainda estava em transição, no mundo romano isso já ficou um pouco mais para trás, lá nos 400 depois de Cristo, etc. De que o tempo ele era sem que o fim estivesse conectado num novo começo. No mundo grego, o fim ainda de alguma forma estava conectado no mundo no recomeço, porque tinha a Letéia, tinha o rio que você passava e se esquecia. A questão da reencarnação no mundo grego ainda era bastante evidente, do ponto de vista social. A questão da reencarnação no mundo romano cada vez foi perdendo mais proeminência, principalmente quando o mundo romano se uniu com o mundo cristão e formou Constantino, o período do calendário que a gente marca o início do que a gente pode chamar de civilização ocidental. Vocês sabem por que a civilização ocidental se chama ocidental? Basicamente por conta de que Constantino dividiu Roma, o Império Romano, em dois pedaços, o romano e o de Bizâncio, que virou Constantinopla. Então, se você for ver, não faz muito sentido dizer que o ocidental é depois do Greenwich, porque, todo mundo ocidental está, digamos, a oriente de Greenwich, no sentido da Europa. Então, este ponto, ele funda uma visão de mundo importante. Ali por volta dos 400, ou não sei quando que o Constantino foi convertido, mas tem o Concílio de Trento também. Tem um período ali de 200 a 300 anos, ao redor do nascimento de Cristo, que cessa a visão cíclica da existência neste mundo cultural que a gente vive. A partir de então, você morre, é enterrado, e quando vier o juízo final, tudo vai ser terminado, a história vai acabar. A criação vai chegar ao seu fim, e o fim da criação é o final. Por mais que a gente esteja repetindo essa palavra 10 vezes, tem uma ficha, sabe quando você está batendo no telefone, aqueles telefones de antigamente, você ficava dando porrada em cima do telefone para ver se a ficha caía? É meio que isso que a gente está fazendo. A maior parte dos nossos problemas ocidentais tem a ver com o fato de que a gente acredita que a gente tem que se segurar no tempo. Porque quando o tempo passar, você morre. E quando você morre, você se danou nos mármores do inferno. E você só é possível esta perspectiva num conjunto ontológico definido. Por exemplo, quando eu comecei a estudar cultura japonesa, antes de estudar cultura hindu, eu estudei bastante tempo a cultura japonesa. Eu achava muito esquisito que as pessoas cortavam a barriga assim, meio que a torta e a direita. Para cortar a barriga? Seppuku na barriga. E que seja. Falei, isso é esquisito. Na minha cultura ocidental,
isso daí é suicídio, isso daí é um negócio que não pode, não pode, não pode, não pode. Veja bem, gente, isso aqui não é uma defesa do suicídio, mas entenda. A gente está pegando o último dia do Setembro Amarelo e está abordando um pouco essa questão da vida e da morte, etc. A nossa psicologia ocidental fica muito numa sofrência de o meio não terminar, porque o término está associado no nosso subsolo, na nossa infraestrutura, cheguei à palavra que eu queria, na nossa fundação psicológica, que é uma fundação que dali se deriva a ideia de que é válido você ficar aproveitando o tempo o máximo possível. Porque quando aquele tempo acabar, você acabou. É até interessante que nesse momento a gente está fazendo a fundação, né, da Casa da Índia. E teve um momento ali que Ratna olhou e falou: mas eu falei para vocês passarem impermeabilizante. Eu estava sentindo que não tinha passado impermeabilizante. E ela é um pouco assim, mediúnica, né? Aí ela chegou lá, cavou e estava falando: tá vendo? Não passaram impermeabilizante aqui. Depois que você fecha a fundação, você meio que não tem mais acesso, na média, a não ser que você seja um especialista, um filósofo ou qualquer coisa que seja, para acessar esses preceitos. Porque eles se tornam invisíveis à nossa capacidade de reflexão. O famoso Carpe Diem. Então, esse lugar também tem o irmão mais velho do Carpe Diem. Você conhece o Memento Mori? Na filosofia medieval existiam dois lemas, né? Aproveite o dia e lembre-se que você vai morrer. Esse lembre-se que você vai morrer, a nossa cultura ocidental acha meio assim, bad vibe, sabe? Achou meio que, fala de morte. Bom, então, não importa da cultura védica se vai ser Vaishnava, se vai ser Shivaísta, se vai ser de Surya, se vai ser do que seja. O ponto central é toda a cultura védica e todo aquele mundo oriental vai derivar um papel mais espiritualista da vida, vamos a uma segunda consequência, e menos materialista da vida, simplesmente porque o tempo é enxergado de uma forma cíclica. Se esta encarnação, atenção para a palavra que foi usada, não representa a sua existência, porque existe vida que ultrapassa o nascer e o morrer, o que você vai fazer nesta vida vai ter o impacto do que vai acontecer numa próxima vida. Então, do ponto de vista psicoterapêutico, você se torna muito mais responsável pela próxima vida, não porque você está com medo de ir para o inferno, que é como a cultura ocidental meio que fecha a conta, mas sim porque você aspira um crescimento espiritual. Um outro desdobramento importante do porquê que a nossa cultura ocidental é uma cultura da culpa, uma cultura do medo e uma cultura da punição, é porque é o seguinte, gente, no momento em que a vida termina e você acaba, o comportamento oportunístico de você ser um grande filho da puta se torna irresistível do ponto de vista social. Se não tem uma igreja, se não tem uma filosofia dizendo: meu filho, você vai para o inferno se você fizer isso, as pessoas começam a ter um comportamento muito... Não importa o que vai acontecer comigo, não importa o que vai acontecer com o outro, não vai ter consequência do meu ato. Eu vou só ganhar e não vou perder. E para evitar esse comportamento, digamos, no economês oportunista, a sociedade precisa criar amarras, precisa criar traumas, precisa criar instrumentos de punição e de amedrontamento poderosos, nem sempre funcionam, para que a pessoa não se torne um oportunista de passar nessa vida e roubar dos outros, porque quando ele morrer, aquilo dali não vai ter consequência. Ele simplesmente se deu bem. Ok? Então, por um lado, um impacto importante da nossa psicologia ocidental do tempo não ser linear é quando a gente está no meio, o meio é mais importante do que o início e o fim.
e a gente aproveitar, isso abre espaço para toda uma filosofia hedonista que ainda é pelo menos do mundo mercantil, ok? Pelo menos desde 1700, 1800 e principalmente dos 1900 para cá, a ideia de que você vive para cultivar prazer foi ganhando proeminência, assim, ali pelos 1800 aquilo dali já era uma verdade social, coisa que em 1500 não era, coisa que em 1300 não era, coisa que em 500 não era, ok? Este lugar hedonista da existência depende muito de que o tempo ele é escasso, de que o desfrute ele precisa ser maximizado, vamos falando no economês, por um lado. E de um lado mais sociológico, os instrumentos de educação são na base mais do medo e na base da culpa do que na base da aspiração de ser uma pessoa mais evoluída a serviço da existência. Observe como que o tema da criação desenrola processos psicológicos importantes e como a nossa psicologia ocidental se descolou desta discussão filosófica, na média, porque assumiu este ponto filosófico ali socrático, né? A gente propriamente divide a filosofia como antes de Sócrates e depois de Sócrates. Gente, isso é um corte arbitrário. Se você quiser discordar, vai lá no Nietzsche que ele vai falar: que porra é essa? Quem foi que disse? Quem acha que tem que começar com Sócrates? Por quê? Tem um monte de outras filosofias ali que não foram as que viraram a ortodoxia, aonde essa questão do tempo cada vez mais passou a ser linearizado a ponto de chegar no Descartes e virar um plano cartesiano. Tinha tempo que não tinha um talk dentro do capítulo 3, né? Para o pessoal do YouTube, um oferecimento Ashwini Ayurveda, capítulo 3. Aguardamos vocês na próxima, capítulo 1. Comentários?